Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Tenhamos um dia abençoado, sempre com muita esperança, muita fé e otimismo. Que a gente nunca se esqueça de fortalecer a nossa fé em Deus dentro de nós. Eu gosto sempre de estar lembrando que o nosso Evangelho, no momento eu estou fazendo pelo Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, que foi ditado pelo Emmanuel, o mentor do Chico. O capítulo de hoje é o Não Furtes, é o 142. Tem um trechinho que é tirado do Novo Testamento, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver necessitado. Carta de Paulo para Efésios, capítulo 4, versículo 28. Existem roubos de variada natureza que jamais foram catalogados nos códigos de justiça da terra. Ele vai nos colocar aqui algumas situações em que nós somos furtados, tipos de furtos, de roubos, que não é catalogado aqui para os homens. Então diz assim: furtos de tempo aos que trabalham. Então, quanto tempo muitas vezes pessoas são roubadas, são tiradas pelo trabalho escravo, pelo trabalho a mais, tipo escravo mesmo, que patrões muitas vezes querem ganhar em cima daquela pessoa, tirando muitas vezes o trabalho, o tempo, que ele tem. Ou então que a gente se coloca, a gente deixa de fazer certas coisas na nossa vida devido ao trabalho exagerado, em querer só ganhar, ter. Isso quando a pessoa só visa o material. É lógico que tem pessoas que precisam, tem uma carga horária maior, mas por necessidade. Agora tem aqueles que deixam serem furtadas o seu tempo, que poderia estar se dedicando mais ao filho, mais com ela mesmo, para trazer mais alegria e comodidade, assim, prazer. Existem assaltos à tranquilidade do próximo. Pessoas que muitas vezes, de alguma maneira, vêm tirar nosso sossego, a nossa tranquilidade mesmo. Então, espíritos que muitas vezes têm prazer em fomentar a desavença, em jogar aquele foguinho lá na lenha para que haja briga, discussões. Então tem espíritos, a gente fala que empedernidos, que gostam de vir e tirar a tranquilidade do próximo. Então é uma maneira de também estar tirando, roubando a sua tranquilidade, é um tipo de assalto. Depredações da confiança alheia. Pessoas que muitas vezes tiram a confiança que temos muitas vezes num legislador, num amigo, numa pessoa que a gente gosta. Então, espíritos também que têm o prazer de nos dar a desconfiança do outro. Ele muitas vezes não tem isso dentro dele, mas ele tem prazer em tirar a confiança que você tem muitas vezes no seu pai, na sua mãe, num amigo verdadeiro, como eu disse, num legislador. Então parece que tem prazer em furtar essa confiança que você tem nas pessoas. Também existe o roubo da alegria e da esperança. Quantos que ao invés de nos dar alegria, nos trazer a esperança, eles têm prazer de nos tirar a alegria e a esperança, muitas vezes nos colocando para baixo. A gente está colocando assim pessoas, espíritos que ainda estão na evolução, mas estão muito atrasados. Então eles, de alguma maneira, eles têm prazer de nos roubar a alegria e nos roubar a esperança. E Jesus veio pregar o quê? Jesus veio pregar alegria, esperança, fé, amor ao próximo, caridade. Se a gente não vivenciar e não tentar praticar isso com o nosso próximo, nós estamos de alguma maneira indo contra as leis de Deus, contra o Evangelho de Jesus. Aquele ditado: se eu não posso ajudar, então eu fico quieta. Se eu não posso levar alegria para quem está do meu lado, se eu não posso levar uma palavra de esperança, de conforto, melhor ficar quieto. É a questão de se eu não posso ajudar, então eu fico quieto. Agora,
roubar a esperança, a fé, a alegria que a gente tem, isso aí é uma maneira de espoliar, né? De remover, de roubar da gente o que nós temos aqui dentro de nós. E ele diz assim: como as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Então, que a gente não entre nessa, a gente não seja esse tipo de espírito que, de alguma maneira, ele só quer tirar essa fé, essa esperança, essa alegria, essa coisa que a gente vai conquistando aos poucos, e não podemos perder isso dentro de nós. Não podemos acreditar naquela pessoa que muitas vezes não é feliz e quer tirar a felicidade do outro. Então, assim, que nós estejamos sempre atentos ao Evangelho de Jesus, o que Jesus veio nos ensinar, o que ele pregou. Jesus não pregou o amor, a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Então, que nós tenhamos isso dentro de nós e não deixemos que o outro, que muitas vezes não consegue enxergar isso, venha e retire de nós. Para isso, a gente temos que estar bem antenados ao nosso equilíbrio interior emocional, a nossa fé inabalável, sempre a esperança que Deus está do nosso lado. Que Deus está sempre junto de nós. Por esse motivo, a palavra de Paulo, ela se reveste de uma sublime significação, quando ele falou aqui no começo, né? Então, aquele que furtava, não furte mais. Ele nos coloca o quê? Se você, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, agiu dessa maneira, tirando a esperança, tirando a fé, a alegria de alguém, não furte mais, não roube mais, mude de atitude. Se modifique interiormente. Seja agregador, seja uma pessoa que leva palavra de conforto, que leva agregação, que junta e não que separa, que dissolve. Ele nos coloca assim: se aceitaste o Evangelho como regra, como padrão, como lei de elevação da tua vida, se você aceita esse Evangelho, procura acima de tudo ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Então, se você tem consciência, que nem está falando aqui, que só através do Evangelho de Jesus, que você acredita, que você tem ele como uma lei, como um padrão, como uma regra de caminhada, ele está pedindo para que a gente possa realmente ser útil ao próximo, ajudar de alguma maneira, fazer alguma coisa pelo próximo. Então ele nos coloca: na preguiça está sediada a gerência do mal. Então ele está nos dando um alerta, está nos chacoalhando. Não fique na preguiça. Porque quando você está na preguiça, você está sediado, quer dizer, você está ali fixado no mal, na gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Então nos alerta, nos chama a atenção. Faça alguma coisa, fique no seu posto de serviço, cumpra dignamente as suas obrigações de cada dia, e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Quando eu tenho consciência, quando eu aceito que eu estou aqui para de alguma maneira, uma tarefa, um aprendizado, e que o que comanda tudo isso é Deus, e tudo está sobre os seus desígnios, quando eu entendo isso, e eu começo a tentar, de alguma maneira, colocar o Evangelho de Jesus em prática, eu vou estar conseguindo fazer alguma coisa por mim e pelo próximo, não deixando minhas mãos paradas. Então, esse despertamento dessa passagem aqui desse Evangelho é isso, que a gente, tendo essa consciência, esse despertamento de fazermos a diferença na vida do próximo, que a gente não furte a alegria, a fé, a esperança de quem está na caminhada também conosco. Sejamos luz e não trevas. É para a gente estar tentando, assim,
conscientizar mais isso dentro de nós. Estamos aqui para ser luz, para iluminar, e não para apagar, para ser trevas, para prejudicar o próximo. Vamos fechar com uma historinha do livro Para que Minha Família se Transforme. Diz assim: incentive cada um a cultivar os seus talentos. Um rei tinha 3 filhos e precisava escolher entre eles o seu sucessor. Para que a escolha fosse justa, ele teve uma ideia. Chamou-os e deu a cada um deles um pacote com sementes, dizendo-lhes: vou fazer uma viagem muito longa e retornarei daqui a 2 anos. Desejo que vocês fiquem com estas sementes, mas que serão devolvidas por ocasião da minha volta. E em seguida partiu. Ele fez as recomendações, deixou a semente com os filhos e partiu, foi para sua viagem. O primeiro filho, olhando para as sementes, resolveu trancá-las num cofre, pensando deixá-las em segurança para devolvê-las ao pai quando este voltasse. O segundo filho olhou para as sementes e pensou: se eu trancar estas sementes, como fez o meu irmão, elas logo apodrecerão. Então vou ao mercado vendê-las e guardarei o dinheiro. Quando meu pai retornar, voltarei ao mercado e comprarei sementes mais novas e melhores para ele. O terceiro filho, olhando para as sementes, pensou: se eu plantar estas sementes, poderei dar os seus frutos ao meu pai quando ele voltar. E assim o fez. Após 2 anos, tendo o pai retornado, os filhos se reuniram para devolver-lhe as sementes. O primeiro entregou-lhe as mesmas sementes que havia recebido, mas estavam todas mortas. O segundo entregou-lhe sementes mais novas, porém eram só sementes. O terceiro não trouxe as sementes, mas entregou-lhe os frutos. Abraçando o terceiro filho, o pai disse-lhe: você soube zelar pelas sementes que lhe confiei, fazendo-as frutificar. Isso faz de você um verdadeiro rei. Então ele encerra assim: não enterre o seu talento, faça-o frutificar. E para que sua família se transforme, incentive cada um a cultivar os seus talentos. Qual a nossa reflexão? É a mesma coisa. Deus nos deu através de Jesus o Evangelho de Jesus. O Evangelho passou por aqui e deixou seus ensinamentos. O primeiro filho é como aquele que de repente vem, escuta, sabe do Evangelho, mas por ali fica, não faz frutificar. O segundo a mesma coisa, ele não fez, talvez com os ensinamentos que ele teve, fazer aquilo progredir. E o terceiro é o que Jesus está esperando de nós, que nós entendamos que através do seu Evangelho a gente pode fazer frutificar isso nas pessoas. Está nos chamando para que nós, através do conhecimento do que nós temos, através nós temos a faca, o queijo e a faca na mão. Jesus passou e deixou esse Evangelho. Então que através dele a gente faça isso progredir, faça a semente virar frutos, que possamos levar mais amor, mais consciência, mais despertamento, mais renovação de espírito. E quando isso a gente consegue, nós vamos nos tornar pessoas melhores e conseguindo dar mais amor, mais esperança e mais fé no coração das pessoas. É isso que é o chamamento, que a gente consiga fazer frutificar o que nos foi dado, fazer expandir o que nós já temos de conhecimento, de ensinamento, e que com isso a gente leve mais amor, mais esperança, mais fé, mais positividade num mundo tão carente de pessoas com boas intenções, com pessoas querendo fazer a diferença. Serve para a gente estar refletindo isso dentro de nós. Paz e luz a todos. E que o Mestre Jesus nos envolva sempre com muita luz, com muito carinho e entendimento. Assim nós vamos vibrando intensamente por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, vibrando por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando por um caso difícil que a gente possa conhecer, vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais,
Vamos assim pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.